É, o livro tem muita coisa diferente daquele que eu falo no púlpito. Não é a história que é diferente, mas o livro é muito mais detalhados. Tem coisas que não dá tempo no púlpito para você explicar em amplas. É uma visão aberta, um relatório completo sobre a minha vida. Ainda o livro tem testemunhas que eles são meus familiares. Por exemplo, eu tenho 3 irmãos que eles estão no livro. Tem uma irmã que está no livro, que eles autenticam, ou seja, eles afirmam e confirmam aqueles atos que foram feitos naquela vida, entendeu? Eu consegui fazer o livro para mais detalhado, né? Então tem também algumas histórias que até a minha própria família me fez lembrar delas quando eu era criança. A minha irmã mais velha, que ela está no livro, ela me fez lembrar de um ato que eu tinha mais ou menos 8, 9 anos. E eu comecei a lembrar disso. Tem coisas muito importantes no livro, que eu não consegui dar detalhes no púlpito, porque você sabe, púlpitos nas igrejas são tempos limitados, não dá para explicar tudo. Ainda que eu falo uns 2 horas, eu falo 10% do livro. Então o livro, ele tem 100% daquele que Deus foi feito comigo. Eu tinha problema com isso. Eu não queria fazer nem livro, nem gravar CD, viu? Eu era também contra esses vídeos que vocês façam. Só que chegou um momento que Deus usou a minha esposa, usou a minha sogra, e usou o meu pastor, usou o jornalista da minha igreja, usou a editora que temos na igreja, para orar, e começamos a orar. Então eu falei, se a minha família, eu queria dificultar, eu queria bloquear isso, não queria fazer. Falei, eu vou ligar para minha família, para meus irmãos, se eles aprovam estar no livro, e aí então eu farei. E felizmente que todos concordaram, viu? E todos pediram umas cópias ainda, autografadas. Então eu aí entendi que Deus quer que eu faça isso de uma forma mais bíblica. Meu livro é mais bíblico do que histórico, é mais evangélico do que histórico, porque graças a Deus entendi que em qualquer lugar, em qualquer coisa eu faço, tem que estar Jesus no centro. Se esse aí está no centro, então eu estou dentro, não saio fora. E isso foi um ato de Deus, mais uma vez, que eu quebrei a minha vontade e fez a vontade de Deus para que esse livro seja um instrumento vivo na vida de muitas pessoas. Meu amigo, eu vejo que essa transformação, eu às vezes olho pelo espelho, de um lado eu dou risada, porque será que eu sou assim já? E de outro lado eu choro, e choro porque ele me tirou de um lado onde ninguém podia sair. Ninguém podia sair. E simplesmente, com seu poder, Jesus me tirou dali. Então, eu vejo essas coisas, até agora falando, me arrepio todo o meu corpo, né? Porque tive um processo muito difícil para que eu seja entender que a Bíblia, que Jesus, ele é o centro, ou seja, ele tem que ser o centro da minha vida. E tive um processo muito forte na minha transformação. Eu era, claro que eu era drogado, era viciado em crack, era viciado em várias coisas.
E eu achava que isso era problema. Mas a minha problema não era o vício, não era o crack, não era a droga. A minha problema que Jesus resolveu mesmo é a religiosidade, a religião. Ele conseguiu tirar isso de mim e encaixar no lugar dela a palavra santa da Bíblia. Então, eu tive problema sério com mim mesmo. Comigo, porque eu tinha 38 anos numa religião, estudando ela e conhecendo ela, né? E de uma vez por todo, Jesus vira o copo comigo, esvazia e preenche no lugar a Bíblia. Então eu tive esse choque, eu não sei se vocês concordam comigo, eu quase fiquei doido, quase fiquei louco, porque o livro dos muçulmanos tem muito versículos, histórias da Bíblia. Então eu tive esse choque, aqui está igual aqui, aqui mais explicado daqui, e eu fiquei numa confusão que se não for por causa de Jesus eu ia ficar louco mesmo. Eu precisava de um psiquiatra. Só que ele, pela graça, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, e tive um versículo que ele já me fez entender tudo. Eu não precisava mais de detalhes. E esse versículo, se você procura lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45, e disse assim esse versículo: e ele nos abriu os entendimentos para entender as Escrituras. Fui a esse momento que eu levantei as minhas mãos para cima e falei: eu entendi, Senhor. Você abriu meus entendimentos e você conseguiu colocar a verdade no meu coração. É isso.